Informação com Catarina Fernandes. Olá, sejam bem-vindos ao espaço informativo da Original TV. Com lotação esgotada no primeiro dia, Esta é a Minha Cidade e Eu Quero Viver Nela marca o arranque do Viseu a 1 do 6 e conta já com apresentações marcadas para os dias 2, 3 e 4 de junho às 21h30. Nesta viagem, os atores são a bússola que guia o público por locais e memórias da cidade de Viseu num misto de realidade e ficção. Um espetáculo surpreendente e inédito que redescobre Viseu e que promete não defraudar as expectativas neste início de festa. Então, isto é uma cooperação com o Teatro Viriato, que nos encomendou este espetáculo sobre a cidade, que é um espetáculo único, ou seja, só vai ser feito aqui. Foi criado aqui durante mais ou menos 17 dias intensivos, em que os atores investigaram uma série de histórias e de percursos e nós construímos de raiz 6 cenas de 15 minutos cada uma, que o público assiste na sua totalidade. O público faz uma viagem pela cidade, divididos em grupos de 15, e passam de um para o outro ator, e os atores fazem as cenas em simultâneo 6 vezes, portanto todo o público vê todo este percurso. Este espetáculo nasceu em Lisboa, depois esteve no Porto, no Teatro Nacional de São João, onde nós criámos este formato. E a partir dessa ideia que o Viriato nos convidou para recriar aqui este espetáculo, que no fundo é uma criação de raiz, né? Não é uma recriação, é totalmente raiz, a equipa é nova, estes atores que estão a fazer nunca fizeram este espetáculo, portanto são nesse sentido inteiramente virgens e neste processo de trabalho. Aquilo que vocês vão assistir hoje são 3 cenas que nós selecionámos do percurso de 6, porque a peça é muito extensa, né? Tem 2 horas, requer calçado muito confortável e com câmaras é complicado. De modo que eu pensei em fazermos 3 cenas que para mim são significativas do percurso, em que vamos andar um pouco, não é? Acompanhando estes atores, mas ao mesmo tempo vocês vão perceber a dinâmica do projeto. Ensuite, on écrit au-dessus du trait le chiffre de produit à mesure qu'ils sont. Sí, mierda, yo no hablo muy bien español, perdón. Eu vou inventar. Às terças-feiras, dia milagroso, dia de todos os prodígios. Caminhar pelo deserto sonora, nus, cheios de fogo. Queríamos amar, mas não sabíamos bem como. O meu nome é Isabel Coelho e sou talvez a primeira real vistralista nascida nos anos 90. Aqui, a cerca que separava os Estados Unidos do México. Ali, a escola secundária Navarro. E aqui? Aqui é a casa dela. Por aqui passaram milhares de poetas real-vistralistas que aqui faziam as suas residências. Ela transformava em arte tudo aquilo em que tocava. Até uma parede. Por isso pintou estes padrões a imitar papel de parede. Uma real-vistralista viva. Chama-se Maria das Dores. Ela amou um dia um forasteiro sensual que aqui chegou, chamado Augusto Hilário. Provocadoras e impiedosas como isto. E até já tenho uma groupie, uma antiga atriz dos filmes do Bergman. Estão perdidos como 1000 cavalos feridos. Um beco que é em tudo o oposto do sítio onde cresci. Se me virem passar, digam-me adeus. Tratem-me pelo nome para que eu não me esqueça. Para que eu regresse sempre a este encontro primordial. Com os outros. Com os outros. Em primeiro lugar, nós trabalhamos em colaboração e com a metodologia de criação que é cada ator é responsável pelo material que produz. Embora eu tenha escrito estes textos, em sua maioria, os atores foram no primeiro dia de ensaio para a rua. Eu dei uma tarefa muito específica, que era encontrar um caminho possível para começar, e eles próprios é que mapearam o seu caminho. Fizeram uma primeira apresentação, cada uma tinha quase uma hora, cheia de histórias e de coisas que tinham recolhido e de caminhos, e depois dessa primeira apresentação nós fomos reduzindo o percurso e eu fui trabalhando com eles até perceber quais eram realmente as ideias mais fortes que eles tinham, o material mais forte, até conseguirmos escrever o texto. Este é um processo que dura 2 semanas muito intensivas, pronto, que é este resultado que vocês viram agora.
Portanto, as histórias que eles recolheram têm a ver com a sua própria sensibilidade e também com as outras histórias que eles convocam na sua própria vida. Portanto, muitos também destes trabalhos são autobiográficos, não é? Como vimos, o trabalho de Daniel Pinto tem imensas histórias que são pessoais, são dele, são da infância dele e que ele conseguiu deslocar e colocar aqui. Porque nós trabalhamos com a ideia de camadas, portanto a nossa ideia nunca é só fazer sobre Viseu, mas fazer sobre tudo aquilo que Viseu nos recorda, por exemplo. E para além disso também, nós tínhamos neste trabalho que não tínhamos no outro, é uma coisa nova, cada ator tinha um livro, uma ficção, um romance, que escolheu como sendo, imagina, o seu livro perfeito, o seu livro preferido, do momento que ele poderia escolher agora. E esse deu-nos mais uma camada. Nem todos eles trabalharam com isso, mas eu creio que em quase todos os... Não, mesmo em todos, praticamente, existe uma referência qualquer a esse livro. Por exemplo, na cena de Gustavo Vicente, ele construiu esta personagem, que é mesmo uma personagem a partir do romance do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos da Cólera, em que, pronto, este Florentino Ariza, mas depois coloca todo um outro imaginário que tem a ver com Viseu, mas a base ele construiu sobre este personagem. No caso do Daniel Pinto, ele utilizou algumas coisas do Mr. Vértigo, do Paul Auster, pronto, o rapaz que levita, o rapaz prodígio, mas depois as histórias demarcam-se imenso disso. Portanto, cada ator também trabalhou essa camada de uma maneira diferente, o que também me interessa, porque a mim interessa-me ter seis momentos muito diferentes, 6 cenas muito diferentes, locais diferentes e também metodologias de trabalho diferentes que cada ator aplica, cada criador, não é? Entrem pela porta. As pedras brancas não. E entrem pela porta. Façam o caminho certo. Só assim conseguiremos completar o treino. Mas este mapa está enterrado. Está submerso sob a Cidade Nova. Uma outra vida. Os velhos muros são derrubados para serem reconstruídos de novo. Para que alguém os venha derrubar outra vez. Cheios de sangue. Que ele existiu. Um sinal qualquer. Pus-me a caminho. Atenção! Há vários caminhos no caminho. Nesse momento eu soube que nesta viagem eu jogava toda a minha vida. Regressei aqui e passei 6 noites em jejum, a ponderar, com 2 mapas inúteis. Tinha que traçar o meu próprio mapa. É por ali. Ei, rapaz, malandro! Não é por aí! Talvez no fim desta viagem eu fique mais leve. Bem-vindos à viagem mágica deste rapaz prodígio! Olha! Cuidado! Tudo é invisível! Nada está à vista. É a clareira das árvores que derramam a tristeza dos amantes que se beijaram um dia e não ficaram juntos. Aqui eu deixo a primeira pedra. Foi aqui que eu conheci o Rogério, o último forjador de Portugal. Hoje já não se fazem espadas cá, verdadeiras. Caçador de grilos, quando era pequeno. Tens a espada de Viriato? Não, mas tenho a de Carlos Magno. Mas são réplicas. Percebi que o combate era essencialmente dentro. Fora, eram tudo réplicas. Mas na altura, aquilo servia-nos. Ei! Foi de tanto me lembrar dela. Gastei-a. Chegaram, finalmente. Demoraram tanto que quase adormeci. Ali no muro. Ele! Força, rapaz, tu consegues! Está na hora!
Foi simples. Fiz assim. Já só me restava uma última pedra. Concentrei nela toda a minha força. Como aquele general, sabem? Da história. E disse: aqui deixo, de uma vez por todas, tudo que me pesa. E experimentem. Este é o sítio. Acho que este projeto levanta muitas questões e requer da nossa parte uma grande sensibilidade e um espírito de conseguir criar amizade, não é, com as pessoas, porque esta senhora recebe ali a Isabel porque a Isabel conseguiu criar uma relação de confiança e de amizade desde o primeiro dia, que sempre, pronto, disse para ela fazer isso, porque não podemos entrar pela casa das pessoas para fazer teatro, não é? Nesse sentido, nós temos reações muito diversas, como vocês próprios assistiram, não é? Reações de preconceito, na minha opinião, algumas, porque vê-se um ator representar, pensa-se sempre que está bêbado, ou que está... São o tipo de comentários que nós recebemos. Eu já falei com algumas pessoas e disse que achava que isso era preconceituoso, se as pessoas não queriam refletir sobre isso, porque é que, vendo uma pessoa a dizer um texto aparentemente estranho, nos parece logo que está bêbado. Eu achava um bocado preconceituoso. Portanto, temos esse lado, o preconceito, depois temos o lado de ir conquistando as pessoas pouco a pouco. E das pessoas gostarem, de nos ter ali, não é? E como neste sítio onde a Isabel Coelho trabalha, onde a senhora partilha imensas histórias com ela e de repente ela tornou-se uma personagem da nossa história, e nós falamos sobre ela, claro, um pouco adaptada à nossa ficção, não é? Por isso nós temos todo o tipo de reações, mas no geral não me posso queixar porque nós temos conseguido uma ótima cooperação da parte dos lojistas para porem coisas na montra, para colocarem coisas na montra para ajudar o ator. Acho que isso tem sido incrível, só que, claro, isto demora o seu tempo. Se estivéssemos aqui 3 meses, já é uma coisa. Como são 15 dias, tem que ser tudo muito concentrado. De manhã à noite nós trabalhamos também nessa relação humana, que acho que é fundamental. E estas pessoas são os protagonistas da nossa história. E muitas das histórias que nós contamos, nós recolhemos aqui. São pessoas que nós vimos, que nós observamos, com quem conversamos. Por isso eu tenho a agradecer também as pessoas serem o nosso material, digamos assim, não é? Dê-lhe só quando estiver preparada. É uma flor de compromisso. Estamos atrasados. Venham. Estou bem assim? Estou. Esse dia choveu. Eu pensei que chovia dentro de mim. Tenho que conseguir corrigir o engano. Não deixei de reconhecer os lugares, um por um. Que cidade é esta? Mesmo. Lugar de nome Tininha. Troca-me sempre a ordem dos sapatos para que eu sinta o desalinho na minha vida. Todos os dias uma pergunta. Como te chamas hoje, Florentino? Às vezes... A cidade fala comigo e com os outros que se perderam de si. Quero ler. Geraldo? Sim. As pessoas só são perfeitas quando partem. Esta é a minha cidade e eu quero viver nela encontra-se na lista dos 10 melhores espetáculos de 2012 do Jornal Público e chega a Viseu com as 12 badaladas do dia 1/6.